Então vamos lá, ó. Eu achei uma live bem pertinente essa, né? De falar o que fazer nos dias que antecedem a prova. Porque normalmente a gente pensa assim, bom, vou descansar e vou visualizar minha prova. Beleza, mas tem muita coisa nesse meio além disso, né? Que a gente só vai lembrar momentos antes da prova, vai. Então eu resolvi colocar um passo a passo aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro de tudo, né? A gente fica com aquela dúvida, né? Bom, vou, vou comer diferente, vou dar um choque de carboidrato, né? Então vou comer muita massa, vou comer muito macarrão, vou comer arroz, o que que eu como? Primeiro de tudo, né? E aí eu falo em nome dos nutricionistas, porque isso não é uma coisa minha, isso é o que os nutricionistas orientam. Não mude a sua alimentação, tá? Então essa é a primeira dúvida. Se você vai fazer uma prova, não mude a sua alimentação, porque você pode comer alguma coisa que não está acostumado, ou pode fazer comer em excesso aquilo que você está acostumado, mas em excesso. Tudo isso vai prejudicar ali no dia da prova, né? Pode ter diarreia, pode ter gases, né? Não sei. Então, não mude a sua hidratação. Essa é a primeira dica, porque todo mundo pergunta, né? Eu não gosto muito de falar da parte nutricional, da parte de fisioterapia, porque não é minha área. Mas como bastante gente pergunta, então, primeiro de tudo, não muda a sua alimentação. O segundo, se hidrate corretamente. E a hidratação entra sim na minha área, porque a desidratação, ela causa sintomas que podem levar até a morte. Então, muito cuidado mesmo com a hidratação, tá? Aquela cena que a gente vê de uma atleta olímpica, eu não lembro qual Olimpíada que foi, se foi 80, 84, chegando numa maratona, que ela chega toda torta, né? Por quê? Porque a desidratação, ela causa câimbras, ela causa desconforto intestinal, você perde a força, você aumenta a sua fadiga, você tem dores de cabeça, né? Tem náusea, pode levar ao desmaio e pode levar até a morte, tá? Então, desidratação é uma coisa muito, muito séria. Então, 3 dias antes da prova, procure se hidratar muito bem, né? É recomendado aí 450 ml para cada hora, de 400 a 650, 700 ml para cada hora, né, de exercício. Então, se hidrate muito bem. As nutricionistas, eles receitam até, vocês acham na farmácia, um reidrate. O reidrate é um soro, é que nem um sorinho caseiro, né, que você acha na farmácia. Aí o reidrate tem uma quantidade de sódio, potássio, né? Que vai ajudar nessa hidratação mais eficaz, né? Então você pode colocar esse reidrate na sua água e aumentar ainda mais a eficiência da sua hidratação, tá bom? Independente se vai nadar uma prova curta ou não, né? Vai nadar uma prova de 1.500 metros, uma de 3 ou de 7, independente disso, a hidratação ela é essencial. Fora isso, né, as câimbras, perda de força, tudo, perde muita eficiência. Você pode reparar que se você está desidratado num treino, as médias não saem, você não se sente tão confortável nadando, né? Porque você tem uma perda de 10 até 20% da sua performance. Até 20% da sua performance. Fora o desconforto, né? E fora que depois você fica com aquela sensação de sonolência, o cérebro não funciona tão bem, né? Você não fica, você perde a eficiência da sua memória, fica irritado. Então, assim, é muito ruim a desidratação. Por isso que é um tema que eu fiquei alguns minutos falando, tá? Então, o segundo ponto que é muito importante, depois de não mudar a sua alimentação, é se hidratar muito bem, né? Então, nós estamos na quarta-feira, quem vai nadar domingo, por exemplo, quinta, sexta, sábado. Então, amanhã já é dia de se hidratar muito bem, tá certo? Hidratar aí vai por quilo de pessoas, né? Então, vai pelo peso de cada um, né? Tem uma formulinha aí, dá uma pesquisada no Google que eu não lembro de cabeça, mas tem uma formulinha de quantos litros de água você deve tomar, tá? Então, é importante que tome água o dia todo, não tudo de uma vez. Eu tomo em torno de 2,5 litros de água por dia. Acordo de manhã e já vou tomando água o dia todo. Então,
hidratação. Terceiro, se preocupa nessa semana, aí a gente entra na parte mais técnica aqui, tá? Na parte da natação. Esses dois itens é a parte mais nutricional aí, por isso que eu comecei com elas, e agora a gente entra na parte mais técnica. Se preocupe agora nos próximos dias em nadar bem. O que acontece? Nessa fase do polimento, né, do descanso, alguns atletas estão polindo porque é a prova principal, outros atletas estão descansando, porque não é uma prova-alvo, é uma prova treino, né? Então tem um descanso. É importante que dê esse descanso. Por que é importante o descanso? Primeiro que você vai estar mais motivado, né? Vai nadar o mínimo possível bem essa prova, né? Então é importante o descanso para sua motivação. Segundo, que o descanso é importante para você reduzir o risco de lesão. Se você faz uma prova cansado demais, você aumenta o risco de lesão. Terceiro, o descanso ele é importante para que você consiga colocar em prática a sua estratégia de prova, que você consiga colocar em prática aquilo que você treinou. Né? Se você está extremamente cansado, fadigado, provavelmente no dia da prova você não vai ter uma boa sensação, você não vai ter um bom rendimento para você agregar dentro do seu treinamento. Então, quando a gente monta uma periodização, quando você monta uma periodização, o seu técnico, né, tem as provas alvos, né, que normalmente são 2 ou 3 no ano, e tem as provas treino. Mesmo nas provas treinos, eu particularmente gosto muito de dar um descanso para meus atletas. Meus atletas descansam aí pelo menos 3 dias. Por que 3 dias? Qualquer treino de alta intensidade que a gente faz, um treino anaeróbico, um treino de A3, a gente leva de 48 a 72 horas para recuperar. Claro que depende do volume de treino, da intensidade que foi aplicado esse treino, mas a recuperação ela demora de 48 a 72 horas. Isso num treino intenso, tá? Então, se você vai fazer um simples descanso para a prova, lembra que você tem que descansar de 48 a 72 horas. Então, nos próximos dias, é interessante que você faça mais trabalhos de ritmo, mais trabalhos com intensidade menor, né? O A1, o A2, que são as intensidades de aeróbico 1, baixa intensidade, aeróbico 2, média intensidade. Aumenta um pouco o intervalo dos seus tiros, se for fazer uma série intervalada, tipo 10 de 100 ritmo, ou 8 de 100, 8 de 50 ritmo, e está acostumado a fazer com 15 segundos de intervalo, aumenta para 20, 25 segundos de intervalo, para você dar uma recuperação para o seu corpo e também melhorar a qualidade do seu nado. Quando a gente trabalha com intervalo maior, além da gente melhorar o descanso, né? A gente consegue ter uma eficiência técnica melhor, uma percepção técnica melhor, que é isso que a gente deve focar agora nos dias antes da prova. Então, tecnicamente agora, se preocupa em nadar bem. Esquece um pouco das médias, presta atenção na sua percepção de esforço, que é o que você vai usar na sua prova. Presta atenção na sua percepção técnica, né? Porque a técnica é o que vai te dar eficiência, o que vai fazer você poupar energia no momento da prova. Então, pensa ali no seu alinhamento, pensa no domínio da sua técnica, porque dependendo das condições, você vai precisar girar mais o braço ou trabalhar mais na força, né? Não se preocupe com seus tempos. É até normal amanhã, depois de amanhã, as médias subirem um pouco, porque nessa fase do descanso, do polimento, a gente retém um pouco mais de líquido. É normal que o atleta até engorde um pouco, 1 quilo, até 2 quilos. Por quê? Por causa dessa retenção de líquido. Mesmo comendo o que você vem comendo, com a redução do treino, o corpo sofre essa mudança, né? Então você engorda mesmo 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, mas isso não vai te prejudicar, porque isso é retenção de líquido. Tá treinando menos, tá comendo igual, tá, né, ganhando energia, e o corpo ele precisa entender esse processo. Quando a gente começa a descansar, no começo é bom, depois tem uma hora que você fala assim, nossa, ferrou, perdi todo o condicionamento, tô mal, né, porque não tô rendendo. Mas não é isso, é porque o corpo está entendendo essa transição.
Tem atleta até que fica doente, baixa resistência, né? Então tem que cuidar da saúde bastante física e mental durante essa fase. Lembra que nos próximos dias, na semana da prova, você não vai fazer milagre. Quem treinou, treinou. Quem não treinou, não adianta aumentar o volume, não adianta aumentar a intensidade, não adianta ficar se matando para fazer as médias, porque isso não vai te condicionar para o final de semana, tá bom? Quem treinou, treinou, e quem não treinou, não tem problema. Vai fazer a prova e coloca na cabeça que o resultado vai ser a consequência daquilo que você treinou, né? Então, o importante para quem treinou um pouco menos do que poderia ter treinado, é importante que tenha consciência de que não vai ter o mesmo resultado que gostaria de ter fazendo todo aquele treino que gostaria de ter feito, né? Então, você vai ter o resultado daquilo que você treinou, e tudo bem, pensa sempre positivo. Quem treinou certinho, quem fez tudo certinho, vai ter o rendimento que esperava. Quem não conseguiu por questões de trabalho, ou porque ficou doente, ou porque teve algum contratempo, não tem problema. O importante é ter consciência do que treinou e levar isso para a prova, tá? Então, não se preocupe agora em nadar bem. Visualize todas as condições possíveis, né? Nós estamos com uma previsão aí de frente fria, previsão não, né? Já estamos na frente fria, né? Hoje, pelo menos aqui em Campinas, muito frio, né? Nós vemos aí algumas cidades ventando muito ali na região sul, ventos de até 100 km por hora. É uma frente fria, um furacão aí, né? Um ciclone que virou furacão. Eu, inclusive, ia acompanhar 2 atletas lá no Bis, em Ilha Grande, não consegui por conta disso. Vamos pro final de semana, né? Então, por conta disso, o que é importante? Visualizar todas as condições. Quando a gente está treinando, é normal, né? A gente visualizar aquele marzinho liso, né? Aquela sem vento, a temperatura da água boa, né? Temperatura de 26, 27 graus, a gente nadando sem cansar, rendendo. É legal, pensar isso é ótimo, é positivo, né? Mas quando a gente fala de águas abertas, não é bem isso, né? Pode acontecer tudo. Então pode chegar lá no dia, pode estar ventando, a água pode estar fria, pode vir uma corrente fria e baixar 2 graus de um dia para o outro, pode ter onda, né? Aqueles carneirinhos, né? Aquela espuminha que fica em cima da água, pode ter aqueles carneirinhos. Então, assim, quando você for visualizar, visualiza tudo que é positivo, mas visualiza também o negativo. E não é que você está visualizando o pior para você, você está visualizando as condições que podem acontecer. Não é que você está pensando negativo, você está visualizando todas as condições. E o negativo, ele fugiu a palavra, mas assim, para alguns o que é negativo, para outros pode ser positivo. Então, se para você uma água fria é negativo, para outros pode ser positivo, porque aguenta bem uma água fria. Se para você o mar mexido é negativo, para outros pode ser positivo. Ayrton Senna não gostava de correr na chuva, os outros atletas não. Então, era uma vantagem para ele. Então, você transformar tudo aquilo que é negativo em coisas positivas vai te ajudar. Porque as condições da natureza a gente não manda, é relativo, falou tudo, é isso aí, Rafa. É relativo, né? O positivo, né? O bom e o ruim, né? Para cada um é relativo, né? Então, transforma tudo isso que você acha que é ruim em coisa boa, porque isso pode acontecer. E muitas vezes acontece, tá? Então, visualize as condições climáticas, externa e interna, né? Frio externo, frio interno, calor externo, calor interno, vento, onda. Visualiza tudo isso. Visualiza uma coisa que eu gosto de sempre frisar isso, né? Procura chegar antes na competição, porque o ambiente da competição, quando você chega na competição, tem muita gente, né? E aí, quando você treina, normalmente a gente treina sozinho ou treina com um grupo de atletas, mas é um grupo pequeno, né? Treina ali com 15, 20 atletas. Não chega a ter 200, 300, 1000 atletas ao mesmo tempo, né? Então, visualiza isso, que é muito importante, tá? É muito importante que você visualize essa multidão de gente,
porque são rostos diferentes, são expressões diferentes, são pessoas com semblante preocupado, outros com semblante feliz, outros com semblante de muita ansiedade, muita tensão, né? E quando a gente visualiza, a gente é muito visual, né? O ser humano é muito visual. Quando a gente vê tudo isso, às vezes a gente fica impactado e até absorve isso. Então, visualize essa multidão em todas essas fisionomias diferentes, porque isso você pode encontrar também, né? E aí, com isso, você vai conseguir controlar um pouco mais a sua ansiedade, controlar um pouco mais a sua adrenalina e descarregar no momento certo. Ah, então, visualize todas as condições, tanto de clima interno e externo, quanto as condições daquilo que você vai encontrar no dia da prova, que é essa multidão e são essas fisionomias, né? Essas expressões diferentes que que podem impactar ali no seu resultado ou na sua atenção, tá bom? Realmente nós somos seres visuais. E por que eu falo isso, né? Porque quando a gente vai explicar um exercício, por exemplo, na natação, se eu explico o exercício de maneira errada, muitas vezes o atleta vai lá e faz um movimento errado. E quando eu vou nas provas e eu vejo a tensão no rosto das pessoas, se eu não estou preparado para aquilo, eu acabo absorvendo um pouco para mim. Assim como a gente absorve no nosso dia a dia aquelas pessoas pesadas, negativas, né, que às vezes acontece, né, amigos próximos às vezes tá numa fase ruim. Se você não está preparado para erguer aquela pessoa, ela te derruba junto. Então a gente tem que estar preparado para todas essas condições, tá? Se prepare para surpresas e frustrações. Surpresas e frustrações. Que tipo de frustração e que tipo de surpresa? Surpresa. Você pode chegar lá e ter pouca boia, né? Não dá para garantir que vão ter todas as boias. Às vezes, o evento vai lá e leva 10 boias. Só que no dia anterior bate um vento, normalmente as boias ficam prontas, né? Já estão cheias um dia antes. Bate um vento, fura a boia. E aí perde boia. E aí, putz, o que o evento pode fazer, né? Normalmente tem boia reserva, tudo. Mas às vezes, mesmo a boia reserva ali não deu conta, então vai ter boia menos. Então, vai ficar prejudicada a visualização. Se prepare para isso. Isso pode acontecer. Cada evento tem um formato. Tem evento que usa 5 boias para um percurso de 3 km e tem evento que usa 5 boias para um percurso de 7 km. Paciência, né? Você escolheu estar lá, você escolheu fazer aquela inscrição, você está ali e o evento, se ele não atender a sua necessidade, numa próxima oportunidade, você questiona e aí, se for sempre assim, você não vai mais, né? Você tem opção, mas naquele momento é o que você tem. Então, se prepare para isso. Pode reclamar, pode fazer, porque é direito de todo mundo, mas assim, se prepare para você não ficar antes da prova ou durante a prova, você já está ali naquela tristeza, né? Você perder a motivação de tudo que você fez por conta de uma coisa que pode acontecer, né? Então, se prepare para surpresas. Então, visualização. Se prepare às vezes para nadar sozinho, né? Se você está pensando em nadar junto com um grupo, pode ser que você nade sozinho, porque alguns estão mais fortes, outros estão mais fracos, pode ser que você nade sozinho. Se prepara para o contato físico, porque isso acontece, faz parte da prova, né? E o contato físico acontece, né? Não tem raia separando ali, principalmente na largada, né? Se você não quer ter o contato físico, larga mais nas laterais ou larga um pouco mais para trás, vai ter um pouco menos de contato físico. Mas se largar no meio, se prepara que vai ter o contato físico e sair na mão não é a solução, hein? Por favor, nada de brigar, né? Mudança de percurso pode acontecer, né? Dependendo da condição. Correnteza está para um lado, vai mudar o lado do percurso. Correnteza está do outro. Vento, né? A segurança não tá assegurada por conta das condições. Então, tudo isso pode fazer com que mude o percurso, inclusive a metragem, né? O Igor, que é um cara super experiente, semana passada, uma prova de 4 km, Igor de Souza, ele mudou para 2,5 km. Por quê? Por conta da segurança dos atletas. Com certeza não é o que ele gostaria, mas por conta da segurança ele mudou. Então esteja preparado para isso. E esteja preparado também para o adiamento ou cancelamento da prova, né? Porque isso realmente é muito frustrante, né? Quando cancela ou
adia a prova, é frustrante. Mas é importante você estar preparado, porque você vai manter a sua motivação para uma próxima. Lembra que valeu tudo que você fez até ali. Infelizmente não teve a prova, mas não é o fim do mundo, numa próxima oportunidade vai ter, né? E se foi cancelado ou se foi adiado, pensa o seguinte: graças a Deus, porque o evento se preocupa com você, né? Eu sei que é frustrante, já aconteceu comigo, assim, de treinar muito, chegar no evento não ter, é frustrante, mas faz parte, tá? Então, esteja preparado. Seja positivo e sincero com você, e aí eu volto naquilo que eu falei. Ser sincero com você é ser honesto com aquilo que você fez, né? Então seja positivo. Pô, eu quero chegar em primeiro na minha categoria, eu quero chegar no pódio geral, eu quero fazer o meu melhor tempo, ótimo. Mas ao mesmo tempo, é possível chegar no pódio geral com aquilo que você treinou? É possível fazer o seu pódio na categoria com aquilo que você treinou? É possível melhorar o seu tempo com aquilo que você treinou? Né? Então, seja sincero. E até porque, quando a gente pensa em ganhar uma categoria ou ganhar um pódio geral, é uma situação que foge do nosso controle. Porque depende dos outros, não depende só da gente, né? Não depende só de você chegar no pódio geral. Porque da mesma forma que você melhora, outras pessoas também melhoram. Então o melhor a se pensar é: eu vou fazer o meu melhor. Então visualiza isso. Você vai para a prova e vai fazer o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, você pode chegar no pódio geral, pode chegar no pódio de categoria, e se não chegar, você fez o seu melhor. Porque pódio não depende só de você, depende também dos adversários. Lembra bem disso. Não é só você que melhora, né? A gente não pode ser egoísta e achar que só a gente melhora. Os outros também melhoram. Isso faz parte da humildade, né? A humildade do atleta, ela entra nesse quesito aí, de você entender e aceitar que os outros também melhoram. E ainda bem, porque se os outros melhoram, você também tem a capacidade de melhorar. E você está estimulado a melhorar ainda mais, né? Então, lembrem, hein? Pódio é muito bem-vindo, desde que você faça o seu melhor, né? E que você mereça aquele pódio diante das condições que os outros atletas também estão querendo pegar aquele pódio e fazer o melhor. Então, faça o seu melhor, né? Foque em fazer o seu melhor e lembra que é sempre uma oportunidade, né? Isso eu aprendi com um amigão argentino, né? Já contei isso uma vez para vocês, mas para quem não ouviu, uma vez saindo de um treino, a água estava muito quente, né? E ele falou assim: nossa, e aí, cara, o que você achou? Eu falei: nossa, quente, né? Difícil treinar. Eu falei: mas é uma oportunidade. Um dia você pode nadar numa água dessa, é uma boa oportunidade. E aí, quando eu nadei numa água fria, ele falou: o que você achou? Eu falei: pô, frio, né? Ele falou: então, uma oportunidade. É sempre uma oportunidade. Então, se você chegar na sua prova, fizer o seu melhor, mas não for um bom resultado, foi uma boa oportunidade. Analisa o porquê que não foi uma boa prova, corrija e vai para a próxima, né? O importante é sempre ter uma próxima vez para você melhorar. A gente sempre vai melhorar, né? Se você parar e analisar, se você usar a positividade ali, você vai melhorar. E vocês devem estar pensando assim: nossa, cara, o Samir fala as coisas, né? Pô, é fácil para ele. Fala: não é não, não é não, porque eu já me frustrei muito, tá? Uma vez, vou contar uma história. Uma vez eu fui nadar uns 50 livre, né? Eu nadava 50 e 100 livre. Era um campeonato paulista. Eu tinha sido campeão brasileiro e recordista brasileiro no meio do ano. Tinha 13 anos. E eu nadei para 26 e 40. Eu bati o recorde brasileiro na época, né? De infantil, 13 anos, que era do Carlos Jaime. O Carlos Jaime compôs o revezamento olímpico em 2000, junto com o Gustavo Borges, com o Xuxa e com o Edivaldo Valério. E o recorde era do Jaime, era 26,44, eu nadei para 26,40, alguma coisa assim. Ah, não, ao contrário, nos 50 livre eu não bati, eu bati o recorde do 100 livre. Mas enfim, eu fiquei muito próximo do recorde. E ganhei o brasileiro no meio do ano. E aí eu fui nadar um paulista no fim do ano, né? Ganhei o brasileiro e fui nadar um paulista. Teoricamente o brasileiro é mais forte. Eu fui nadar um paulista. E aí eu cheguei na eliminatória, nadei para 26 e 18. Eu tinha 26 e 44, nadei 26 e 18. E na minha série.
E na série anterior, nadei para 26,20. Na série anterior, um outro atleta nadou para 26,18. Ele nadou melhor que eu. Eu fiquei tão tenso quando eu vi que ele nadou melhor que eu, porque eu nunca tinha perdido uma prova de 50 livres. E aí, a hora que ele nadou 26,18, né? Fábio Patrocínio, chamava ele, chama, né? Ele ainda tá vivo, né? Ele nadou para 26,18 e eu na série seguinte, sabe o que aconteceu? Eu queimei a largada. Sorte que na época eu tinha duas. Eu queimei a largada, tão nervoso que eu fiquei. Porque eu fiquei me comparando com ele. Eu me comparei, olha a comparação aí. E aí eu nadei para 26,20. Aí fomos pra final. Chegou na final, ele na raia 4, ele na raia 4, na raia 5. Cara, foi uma prova assim, tem filmada ela. Nadamos tão forte, mas tão forte os dois, assim, que até na câmera assim a gente chegou mais de um corpo na frente do terceiro. Ele nadou pra 25,70. 25,70, Fábio Patrocínio, ele era bom demais, cara. Muito rápido. Então, olha só, eu tinha 26,44 no brasileiro, nadei para 26,20 na eliminatória e nadei para 25,71 na final. Eu baixei baixei 70 centésimos. E o que aconteceu? 25,71 eu nadei. E o Fábio Patrocínio nadou para 25,70. Eu perdi por 1 centésimo a prova. Eu não fui campeão paulista, não fui recordista brasileiro, não fui recordista paulista. E aí eu peguei segundo lugar. E aí quando eu cheguei no pódio, eu peguei a minha medalha, né? Vou até imitar aqui, ó. Peguei minha medalha, né? Coloquei, chorei, né? Tava chorando horrores, chorava muito na época. E aí a minha mãe sempre presente, né? Nelma, sempre me apoiando, ela, meu pai, né? Então estavam sempre presentes nas provas. E aí cheguei em segundo, uma cara de horrível, né? E aí eu fiquei sério no pódio. Aí minha mãe falou, sorri. Aí eu fiz assim pra ela, disso aqui, e mostrei a medalha de prata pra ela, assim, falei, disso aqui. E o cara do meu lado. Quando eu desci do pódio, minha mãe me deu nossa, me deu uma bronca. Ela falou, olha, se você não sabe competir, se você não tem humildade para chegar em segundo lugar, se você não tem cabeça para treinar mais e fazer um tempo melhor e ganhar dele, então nem continua a treinar. Não é para isso que eu te coloquei no esporte. Minha mãe falou para mim. E ali eu aprendi o seguinte, que não sou só eu que melhoro, todo mundo melhora, né? Todo mundo tem condição de melhorar. Um mês depois eu nadei o Campeonato Brasileiro e eu ganhei do Fábio Patrocínio, fui campeão brasileiro. O tempo foi pior, a gente pegou uma condição bem fria, o tempo foi pior, mas eu ganhei o Campeonato Brasileiro. Ele ficou com o título de campeão paulista, eu com o título de campeão brasileiro. E depois, nos próximos anos, eu nunca mais ganhei dele, ele sempre ganhou de mim. Porque eu não consegui melhorar mais, ele melhorou, evoluiu e ó, sou feliz até hoje. Não foi isso que me tornou uma pessoa triste, pelo contrário. Me tornei uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais consciente. Então, concluindo, não é fácil a gente ser sincero e positivo o tempo todo, não é fácil a gente se frustrar, se decepcionar e não chegar no resultado que a gente gostaria, não é fácil a gente tirar sempre uma coisa boa daquilo que não foi legal, mas é um aprendizado, é uma oportunidade. Então, assim, corrija aquilo que pode ser corrigido, treina mais e faz melhor. Beleza? Então, pessoal, é isso. Para quem vai competir, eu desejo uma excelente prova para todos vocês, tá? Que vocês coloquem em prática tudo isso que eu falei aqui para vocês. Tá legal? Eu tenho uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver. Samir, e quando a gente nada mal e ganha? Como lidar com isso? Como manter a humildade? Quando a gente nada mal e ganha, é bom, né? Porque nós ganhamos. E se nós nadamos mal, é bom também, porque a gente pode fazer melhor na próxima. Então, se você ganhou nadando mal, se você melhorar, você vai ganhar mais longe ainda. Então, você está num nível muito bom, né? E manter a humildade é muito simples, né? Por quê? Não é porque você ganha que você vai ser sempre melhor, né? Você ganhou aquela vez, mas alguém já ganhou antes e alguém pode ganhar depois. Então você tem que sempre seguir batalhando, sempre seguindo sempre buscando fazer o seu melhor, né? E é essa busca da humildade. A humildade não é você não querer ganhar, né? A humildade é você aceitar que outras pessoas podem ser melhor que você.
Você aceitar que você sabe ou que você pode não saber. Você não ter vergonha que as pessoas saibam que você não sabe. Você não ter vergonha das pessoas poderem te ajudar, saberem mais que você e você saber junto dessa pessoa, né? Então, assim, a humildade é você reconhecer aquilo que você é e reconhecer aquilo que as pessoas são, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado. É uma boa prova para todo mundo, tá? Espero que eu tenha agregado um pouco mais aí para vocês em relação à prova, que vocês não fiquem tão ansiosos, tão nervosos, mas que isso é bom, isso é normal e vai dar tudo certo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e depois me contem como foi o resultado, hein? Valeu!